Por que é que sempre quando alguma coisa dá errado, quando acontece qualquer coisa contrária, a gente logo pensa: o que foi que eu fiz de errado? De onde vem esse pensamento? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito obrigado pela sua preciosa companhia. Deus vai falar com você e eu tenho a mais absoluta certeza que depois de ouvir essa palavra, o seu dia vai ser melhor, a sua vida vai ser melhor. Eu tenho certeza de que Deus vai fazer algo extraordinário na sua vida. Pode confiar nisso. Deixa eu te pedir um grande favor. Deixa um comentário aqui quando você terminar de ver o vídeo. Escreve alguma coisa, pode pedir orações também. E não esqueça de compartilhar a palavra, porque muitas pessoas têm reclamado que não estão recebendo as notificações. Daí, eu preciso que você me ajude a espalhar a palavra. Mande o link para muitos contatos, para todos que você puder, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te recompense com bênçãos de prosperidade, fartura, saúde, paz e alegria na sua casa, tá bom? Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho de 2019. Eu sou Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Essa passagem se dá um pouco antes de Jesus falar sobre a parábola da figueira e a necessidade que nós temos de nos arrepender, de buscar a Deus e procurar viver uma vida na presença dEle, a fim de nós ganharmos a eternidade ao lado dEle. Então, Jesus fala sobre a necessidade da gente estar com Ele, porque é isso que garante a nossa salvação, é isso que garante uma vida melhor. Mas aqui tem algo que nos ajuda a explicar uma situação que muitas pessoas ficam queimando os neurônios, ficam tentando encontrar solução para aquilo e na maioria das vezes essas pessoas acabam vivendo uma vida muito complicada, uma vida muito pesada. É o que Jesus disse aqui. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Aqui está a explicação de que muito das coisas que nos acontecem, coisas más às vezes, não necessariamente são culpa nossa. Tem a ver com o nosso pecado, tem a ver com o fato de nós não termos nos esforçado, não termos nos comportado bem. Aqui nós temos uma passagem bíblica onde Jesus está dizendo que aquelas pessoas que foram injustiçadas, pessoas que sofreram nas mãos de Pilatos, ou aquelas que desabou sobre elas uma torre e 18 pessoas morreram, não foi porque elas eram mais culpadas ou mais pecadores, mas isso aconteceu porque são coisas que acontecem na vida daqueles que estão vivos. Nós podemos a qualquer momento ser vítimas de uma injustiça, de uma maldade, inclusive de um acidente. E isso não tem a ver com o meu comportamento. É claro que tem pessoas que cavam a sua sepultura, ou seja, arriscam a vida e por isso sofrem acidentes. Mas nem todas são assim. Há pessoas que estão praticando o bem e às vezes recebem o mal. No caso daqueles galileus, eles foram oferecer sacrifícios no altar e de repente Pilatos fez deles um verdadeiro sacrifício, por maldade, matando-os e misturando o sangue deles com o sangue dos animais. Aqui
está uma explicação para aquilo que sempre vem na nossa mente. De repente, você está bem num determinado emprego, ou num comércio, em algum lugar, ou numa relação. Você está sempre colhendo frutos de sucesso, de prosperidade, e está indo tudo bem. Seja numa relação, seja num comércio, está indo tudo bem. Mas de repente, de um dia para o outro, a coisa muda. Você perde o cliente, ou você perde o emprego, ou você perde uma pessoa, ou enfim, a coisa muda. A primeira coisa que vem na nossa mente, o que é? O que foi que eu fiz de errado? E aqui eu falei de situações extremas, perder um emprego, perder clientes, perder um relacionamento. Mas existem várias outras situaçõezinhas que acontecem no dia a dia. Uma série de coisas que acontecem às vezes ao longo de um dia, em que nós estamos sempre, quando alguma coisa dá errado, nós já estamos nos culpando, atribuindo a nós a culpa por aquilo que aconteceu. É claro que existem pessoas que normalmente têm a mania de culpar os outros, né? Tem muita gente que faz isso também. Mas existe também um grupo de pessoas que coloca sempre a culpa nos seus atos, nos seus gestos. Eu quero ler mais um texto para você, para concluir o que eu quero dizer aqui. Mateus capítulo 5, verso 45 diz: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Observe essa fala de Jesus, que Ele diz que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons, ou seja, tanto aquela pessoa muito bondosa que pratica tudo de bom tem a alegria de desfrutar dos raios do sol, de um dia de sol, de um dia de luz, como também aquela pessoa má que às vezes vive complicando a vida dos outros, vive fazendo todo tipo de maldade, aquela pessoa também pode desfrutar de um dia de sol. É bem verdade que alguns acabam desfrutando de um dia de um sol que nasce quadrado, porque pelas suas maldades acabam indo presas, né? Mas, mesmo as pessoas más, elas desfrutam de bondades que Deus derrama sobre a terra. Da mesma forma que os maus às vezes experimentam coisas boas, nessa vida, os bons também experimentam coisas más. Porque viver nos expõe a muitos riscos. Essa vida é um conjunto de erros e acertos. Agora, é importante lembrar que nem todos os erros serão cometidos por minha culpa. Sabe por quê? Muitas vezes eu posso errar por ignorância num assunto, numa situação, por desconhecimento. Às vezes eu quero acertar, mas eu me deparo com uma situação a qual eu não conheço. Então, é mais ou menos como alguém que vai dirigir um carro. Se não conhece, não sabe as leis da mecânica, provavelmente essa pessoa vai se acidentar. Mas não é porque ela quis se acidentar, é porque ela não conhecia. Eu posso errar por ingenuidade, por boa fé. Às vezes eu confio, atribuindo valor e atribuindo confiança ao ser humano. Mas às vezes um ser humano que não merece a minha confiança, eu acabo errando, mas por ingenuidade. Às vezes eu erro por inexperiência, porque eu conheço pouco, eu domino pouco o assunto no qual eu estou envolvido. E eu também posso errar, porque há um desequilíbrio no mundo. O mundo, quando foi afetado pelo pecado, ele perdeu o seu equilíbrio. Deus criou o mundo perfeito, mas com o pecado, com a desobediência, o mundo perdeu o seu equilíbrio. E você observa muitas coisas más acontecendo que não necessariamente tem a intervenção desse ou daquele, mas é algo que já vem de muito tempo. E qual é o remédio para o pecado? O remédio é a cruz de Cristo. O remédio para que eu não seja tão afetado por esse pecado é me ajoelhar diante de Jesus e me render a Ele. É me tornar um seguidor, uma seguidora de Jesus, porque assim eu tenho os meus pecados apagados lá na cruz do Calvário.
Agora, é interessante eu entender que ao me dispor a seguir Jesus, eu vou precisar obedecer pelo menos 2 mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Opa! Amar ao próximo como a ti mesmo. Você precisa se amar mais e entender que muito do que acontece não tem nada a ver com você. Livre-se dessa culpa por meio de Jesus, porque Jesus pagou pelo seu pecado na cruz. O que aconteceu ou o que está acontecendo não necessariamente é culpa sua. Há muitas coisas más, há muitas coisas erradas que acontecem simplesmente porque nós não temos absoluto controle sobre as coisas, especialmente nesse mundo desequilibrado onde nós estamos. Livre-se dessa culpa. Não fique rapidamente atribuindo culpa às coisas que dão errado, porque algumas coisas na vida vão sim dar errado, por mais que você tenha boas intenções. E eu quero orar para isso. Agora, eu preciso dizer que tem um vídeo muito importante para você assistir. É um vídeo que responde à pergunta: cristão triste está em pecado? Esse vídeo eu vou deixar aqui no final e eu quero que você veja e compartilhe com muitas pessoas. Querido Deus, Pai de bondade, de graça, de misericórdia, eu apresento diante de Ti o meu pedido e o pedido de muitas pessoas que nesse momento oram comigo. Pessoas que foram afetadas por pensamentos que vieram de longe, vieram lá de trás. Pensamentos de que se alguma coisa acontece é porque eu tenho culpa, é porque eu sou responsável. Mas nem sempre é assim, meu Deus. Há muitas coisas que fogem ao nosso controle, que não estão na nossa capacidade de resolver. E por isso, às vezes, erramos, às vezes, sofremos, às vezes, somos injustiçados. Meu Deus, eu peço que o Senhor possa agora, por meio desta oração, arrancar de todas as pessoas que se sentem demasiadamente culpadas esse peso, e que elas possam se libertar na cruz de Cristo, colocando a sua vida nas mãos dele, lembrando-se que ele pagou o preço na cruz. Ele foi castigado naquela cruz pelos nossos pecados, e assim nós não precisamos pagar por eles, porque Cristo pagou em nosso lugar. O que nós precisamos é nos arrepender e nos achegar diante de Ti, confiando que o Senhor nos dá graça, que o Senhor derrama o seu perdão e a sua graça sobre nós, e essa graça nos permite viver, essa graça nos permite estar na sua presença, porque Cristo pagou um alto preço por ela. Ele derramou sangue inocente na cruz, e por isso nós podemos ser perdoados, nós podemos ser libertos, nós podemos ser curados. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá o seu like aí, deixa o seu comentário no vídeo, é muito importante para mim. Comenta aqui, faça o seu pedido de oração e veja esse vídeo que está aparecendo agora. Cristão triste está em pecado? Será? Vamos falar sobre isso nesse vídeo agora. Dá um clique aí e assista a ele.